Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo André Guerra, diácono André Guerra, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Recife. E é um privilégio, mais um domingo maravilhoso, estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra sacrossanta do Senhor Jesus. Como todos os domingos temos este privilégio de estarmos aqui. Quero agradecer a você que está com a gente aí ao vivo, curtindo o nosso like. E não esqueça, entre lá no nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar lá no nosso canal, será de grande relevância. Compartilhe, com certeza outras pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. Meus queridos, neste domingo maravilhoso estamos estudando aí mais uma lição de grande relevância para as nossas vidas, que tem por título Liberto do Pecado para uma nova vida em Cristo. E esta lição, ela é uma lição de grande relevância porque ela traz algumas coisas que são importantes para que nós possamos aprender, coisas para que possamos guardar. É uma lição que aviva a nossa fé, a nossa esperança, a nossa gratidão a Deus, porque mostra que não tínhamos mérito, mas fomos alcançados pela salvação, que a salvação não é pelas obras, não tínhamos nenhuma condição de alcançar tal misericórdia, mas fomos alcançados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, por esta graça imensurável de Deus, incalculável, que não podemos calcular, mas ela nos alcançou. E Jesus Cristo nos elegeu como filhos, como co-herdeiros seus, pela infinita graça de Deus. O nosso texto áureo da nossa lição, meus queridos, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 4 e 5. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o verso de número 10. O objetivo geral desta lição é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, que esta graça imerecida, que este favor imerecido de Deus é através dele que nos garante a vida eterna com Cristo nos céus. Os objetivos específicos são três. O primeiro é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, fazer uma reflexão sobre a nossa velha natureza, o que nós éramos antes de sermos alcançados por esta maravilhosa graça. O segundo é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Este é o nosso segundo objetivo específico, é esta reflexão, que nós devemos explicar como nós fomos vivificados pela graça de Deus, que nós fomos vivificados pela graça de Deus, ou seja, não foi por méritos humanos, não foi por capacitação humana, mas pela graça de Deus. Terceiro e último é informar que nossa salvação vem de Deus e nem das obras. É um ponto maravilhoso, bastante interessante, que nós não fomos alcançados por méritos, por capacidade, mas pela graça de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus. A nossa introdução da nossa epístola doutrinária sobre a salvação, ela já vem falando sobre a graça de Deus, sobre a nossa salvação, que foi um favor imerecido, que nós fomos alcançados por Deus para termos esta salvação e para desfrutarmos das bênçãos desta salvação
como novas criaturas em Cristo Jesus. Esta lição podemos dizer que ela se divide em duas partes. A primeira sobre a natureza do velho homem. O velho homem antes de conhecer a Cristo, antes de servir a Deus, no momento da queda. E a outra parte fala da nova vida com Cristo. Como é que nós passamos a viver, como é esta nova vida no momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador das nossas vidas. O primeiro ponto desta lição, ele vai tratar sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. A epístola do apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, antes de nós conhecermos a Cristo e sermos alcançados pela palavra, nós estávamos inertes, ou seja, sem movimentos, nós estávamos mortos, aniquilados, nós estávamos condenados ao pecado, mas através de Cristo Jesus nós somos salvos, nós fomos salvos. O primeiro subponto deste ponto fala sobre a nossa condição anterior, como é que nós vivíamos anteriormente, como era a nossa vida antes da nova vida com Cristo. Diz que ele nos vivificou estando nós mortos em ofensas de pecado. Diz que o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego é a palavra chamada paraptoma, tem o sentido de passo em falso, ou seja, alguém que errou o alvo, alguém que tirou os olhos de Cristo. Este primeiro subponto fala de nós quando nós demos um passo em falso e nós optamos viver uma vida de pecado, onde o homem escolheu viver uma vida de pecado, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para viver uma vida de exclusividade para Ele. Deus nos criou para vivermos uma vida de separação, ou seja, de santificação, de se distinguir, de se destacar das demais coisas, mas o homem, pelo poder que foi lhe dado de escolha, ou seja, o livre-arbítrio, o homem deixa Cristo, escolhe uma vida de pecado, erra o alvo e está diagnosticado neste momento como mortos em ofensas e delitos de pecado, mas através de Jesus Cristo nós fomos salvos. Então, isso aqui mostra um homem numa morte espiritual, um homem que está numa decadência moral, decadência física, espiritual, diante de Deus, que está em pecado e que, através desta vida de pecado, este homem foi separado de Deus. Claro, nós deixamos claro que alguém que escolhe uma vida de pecado, como está mostrando aqui, na condição anterior do homem, é inevitável, inevitavelmente, o homem ele passa a quebrar o seu relacionamento com Jesus. Ele passa a separar-se de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Deus, ele não coabita com o pecado. Ele não compactua com o pecado. Onde está o pecado, está a ausência de Deus, porque Deus é santo. Deus não se deixa escarnecer. Deus não compactua com as coisas que vai de encontro aos princípios morais e bíblicos da sua palavra. Então, o homem, ele, nessa natureza pecaminosa, ele está inerte, ele está morto. A Bíblia diz que os mortos não apetecem, não têm apetite de se alimentar da palavra, muito menos de andar pela palavra. Então, inevitavelmente, o homem é separado de Deus por conta do seu estado, e isso o impede de dar ouvidos, de ouvir a palavra de Deus no sentido de aceitação. E o homem permanece morto. Então nós estávamos mortos, nós estávamos inertes. Segundo subponto, fala das nossas ofensas de pecado, fala do nosso comportamento, da nossa má conduta, da nossa forma de viver no curso deste mundo. Isso
quando o apóstolo Paulo fala disso, ele fala da nossa maneira de andar, de como nós andávamos diante de Deus, como era a nossa postura diante de Deus na nossa vida anterior, antes de nós conhecermos a Cristo como nosso Salvador. Então nós andávamos errantes, nós andávamos em delitos de pecado. Quando o profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele fala do sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele diz que nós andávamos como ovelhas desgarradas, que não tem pastor, nós andávamos cambaleantes, como alguém que não tem propósito. Isso fala das nossas ofensas de pecado, da forma em que nós andávamos antes de conhecermos a Cristo como Salvador. Antes, segundo o curso deste mundo, ou seja, os costumes deste mundo, na imoralidade, na prostituição, na pecaminosidade, na lascívia, na vida totalmente desregrada, sem equilíbrio. Era assim que nós andávamos. Quando fala de delitos de pecado, fala da forma em que nós vivíamos, totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus, conforme o curso deste mundo, o pecado. Nós vivíamos uma vida totalmente desequilibrada, desajustada. Segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que excede a autoridade sobre os poderes do mal, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar, ou seja, nós andávamos em uma vida de pecado tão grande que nos deixamos influenciar pelo diabo. A Bíblia diz influenciado pelos principados, pelas potestades deste mundo. E o homem, quando vive uma vida fora dos padrões morais de Deus, automaticamente, inevitavelmente, ele passa a ser influenciado pelo diabo, pelos seus ajudantes, pelos seus adeptos, que são os demônios, e influencia a vida do homem para pecar, para viver uma vida de prostituição totalmente contrária aos princípios de Deus. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres. Nós estamos hoje com uma nova vida com Cristo, mas Paulo mostra nesta carta direcionada aos Efésios que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra o inimigo, como nós já falamos anteriormente, que ele está em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que nós não devemos temer, porque Jesus Cristo está acima dessas potestades, de todas as coisas. Semana passada nós estudamos a lição anterior e o apóstolo Paulo deixava claro para a igreja, quando falava sobre o poder de Deus, imensurável de Deus, incalculável de Deus, ele mostrava que este poder sobrepujava todas as coisas. Então, nós não devemos temer essas potestades, devemos lutar sim contra elas, mas não temer, porque o poder de Deus sobrepuja, está acima de todas essas potestades e principalmente do inimigo das nossas almas, que é conhecido como Satanás. Então, nós andávamos fazendo a vontade da carne, como diz aqui a lição. Nós andávamos desgarrados, inclinados para fazer o mal. Algo que está incluído, os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, e isso condenados e desprovidos do favor divino. Paulo ele sublinha que esta era a nossa condição. Este era o nosso estado. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estávamos desprovidos dos favores de Deus. Não tínhamos nenhuma condição de alcançarmos esta salvação, esta sublime graça de Deus, mas aprove a Deus nos eleger, nos alcançar. A Bíblia diz que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo para uma vida de salvação. Nós fomos escolhidos, nós fomos
predestinados para esta salvação. Nós estávamos desprovidos deste favor, mas fomos alcançados através de uma escolha que foi feita pelo próprio Deus, não por nós. Ele disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O segundo ponto desta lição, ele vai tratar sobre vivificados pela graça, ou seja, nós estávamos mortos, nós estávamos inertes, mas fomos vivificados, a vida foi nos trazida de volta através de Cristo pela graça de Deus. Por alta e bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da graça, por meio deste favor imerecido, como nós falávamos antes, que estávamos desprovidos. O primeiro subponto fala: alcançados pela misericórdia e pelo favor divino. Diz aqui: após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, ou seja, esta condição adversativa dá a ideia de um contraste. Ou seja, nós estávamos desprovidos, nós estávamos dentro de um estado pecaminoso, não tínhamos direito a esta graça de Deus, é como se fosse, como podemos dizer, um contraste de uma compensação. Ou seja, nós vivíamos em uma vida desregada, totalmente desprovida da graça de Deus, não tínhamos condições de receber esta graça, esta vivificação, porém, todavia, contudo, Deus nos escolheu. Deus, ele nos deu este privilégio de vivermos nesta vida de salvação através da misericórdia. Como diz a lição, com este amor que ele tanto nos amou, nós fomos alcançados. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Não apenas misericordioso, mas abundante. É uma graça incalculável. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, conforme João, nós recebemos uma fonte dentro de nós que jorra para a vida eterna. É algo abundante dentro da nossa vida. E foi isso que aconteceu, a abundante graça de Cristo. Deus, ele não limitou esta graça, ele superabundou. Ele mandou esta graça ilimitada para alcançar toda a humanidade. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com quem nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude deste amor que motivou a nossa salvação. Foi isso que motivou a nossa salvação, a magnitude desta graça divina. O segundo subponto fala sobre vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente de Deus para as nossas vidas, concedidos aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em pecados. Isso significa não que éramos merecedores, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Veja que coisa maravilhosa. Perceba que nesta carta do apóstolo Paulo, sempre que ele fala que nós fomos vivificados por Cristo, salvo por Cristo, ele acrescenta, pela graça, sempre querendo nos mostrar que tudo o que aconteceu, todo este processo da velha vida para a nova vida com Cristo, foi por um favor imerecido. Paulo estava querendo deixar claro para nós que tudo o que aconteceu foi manifestação divina pela graça, pelo amor que ele muito nos amou, pelo amor ágape de Jesus, ou seja, o amor incondicional de Cristo. Não dependia nada de nós. Se assim fosse, estaríamos acabados, mas foi pela graça. Nós não merecíamos, não tínhamos condição. Foi pelo favor imerecido, conforme está escrito no capítulo
que nós estamos estudando dentro desta lição de Efésios. Terceiro, nós fomos exaltados por sua graça. Lembra-se que nós falamos aqui há pouco, tudo ele está focando pela graça. Então nós fomos exaltados por sua graça. Aí começa a dimensão da grandiosidade do amor de Deus e que nos deixa contentes, que nos deixa, podemos dizer, em um sentimento de agradecimento a Deus 24 horas. Porque nós estávamos mortos em pecados e Cristo nos alcança, nos salva, nos ressuscita porque estávamos mortos em pecado, nos vivifica e o melhor, Ele nos exalta pela sua graça. Veja que coisa maravilhosa. Nós não tínhamos nada que agradasse a Deus. E Deus nos escolhe, nos elege, nos salva e ainda nos exalta. É um amor que não pode ser medido. Se você parar para entender este amor de Deus, você vai enlouquecer. Você nunca vai entender porque alguém que resolve sair da sua glória, humanizar-se, morrer na cruz do Calvário, passar por tantas humilhações por alguém que não tinha nenhuma porcentagem de dignidade de receber este amor. É por isso que nós devemos glorificar a Deus, exaltar a Deus. Quando nós paramos para pensar na grandiosidade da salvação, quando nós paramos para pensar no privilégio da salvação, em que Cristo nos alcançou, é motivo para glorificarmos a Deus todos os dias e agradecer e principalmente nos esforçarmos para viver uma vida de santidade, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a nossa vida de exclusividade para com Ele, porque Ele nos escolheu, sendo nós desprovidos de todas as qualificações exigidas por Ele para esta salvação. E aqui diz, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou, juntamente com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Habitar onde Cristo irá habitar, onde Cristo vai estar, nas mansões celestiais. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou abundantemente a riqueza da sua graça. Deste modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido. Perceba que Ele está dizendo que nós iremos receber as mesmas recompensas, as mesmas bênçãos celestiais que Cristo. É bom nós explicarmos isso aqui bem para que as pessoas não confundam as mesmas bênçãos de Cristo com as qualificações divinas. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, São Mateus capítulo 28 tem esse registro e essa história, ele aparece aos seus discípulos e diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Divindade, aqui fala de divindade, poder de Deus, qualificações divinas, onisciência, onipresença e onipotência. Mas a lição deixa claro que essas mesmas bênçãos divinas que iremos receber como Cristo, não fala de divindade, está falando de vida eterna com Cristo e galardão. Conceder as bênçãos aos homens. Deus mostrou a abundante riqueza da sua graça, a salvação, os privilégios da salvação, a ressurreição, porque nós seremos ressurretos, nós receberemos um corpo glorioso, certo? Que não fala da divindade, está falando de corpo glorioso como corpo transformado, certo? Para que as pessoas não possam confundir e achar que depois da ressurreição
nós seremos igual a Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Fala das bênçãos. E Jesus Cristo, com certeza, foi galardoado, porque ele vai ver que o seu sacrifício foi, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, é válido, porque ele vai ver todas aquelas almas salvas através do seu sangue, e pessoas que não eram nada, que não valiam nada, e agora estavam ali, salvos por Cristo, alcançados por Ele, valorizados pelo seu sangue. E nós chegamos ao final desta lição com o terceiro e último ponto, que fala sobre a salvação não vem das obras. Isto é um ponto que eu acho indispensável, achei indispensável nesta lição, porque muitas pessoas por aí têm dado esmola, têm ajudado pessoas, têm feito obras caridosas, achando que isso é o ponto para se alcançar a salvação. Já pensou? Se a salvação fosse pelas obras, fosse pelos méritos, nós estávamos acabados, porque muitas pessoas não teriam condições. Mas não é pelas obras. A Bíblia diz para que o homem não se vanglorie, mas pela graça de Deus, por meio da fé. Ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, é dado por Deus, é oferecido gratuitamente por Deus por aqueles que têm o livre-arbítrio e escolhem aceitar a Cristo por meio da fé e viver uma vida de santificação. Aqui diz que em Efésios 2:8 até o versículo número 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. A salvação não é pelas obras. Você nunca vai conseguir através dela, ou seja, você pode fazer tudo o que você fizer pelos pecadores, pelas pessoas carentes, você pode dar tudo que você tem, mas isso nunca vai lhe qualificar a receber a salvação. Paulo deixa claro, não é pelas obras. Mas uma vez alcançado por esta salvação, todo crente deve ter no seu coração o desejo de fazer boas obras, de ajudar o seu próximo, de contribuir para com o seu próximo. É um dever de todo aquele que é aceito por Cristo, de todo aquele que recebe a salvação. Você recebeu a salvação, deve dá-la de graça, não só o compromisso de evangelizar para que outras pessoas possam ser alcançadas, mas ajudar o próximo materialmente, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, porque nós fomos alcançados. Nós recebemos este privilégio de Jesus Cristo nas nossas vidas. O primeiro subponto fala a graça como meio de salvação. A salvação inclui libertação da morte e da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo número 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder, da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. Então a graça por meio da salvação, recebemos tudo isso. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, a salvação, a libertação da morte, do pecado, da condenação eterna que foi concedida a todos que recebem a Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra a iniciativa para tornar possível a salvação que veio da parte de Deus e é por meio da fé, é por meio da graça de Deus que Ele ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé o chamado do Evangelho. Então, a salvação foi pela graça, ou seja, como nós já falamos anteriormente, um favor imerecido de Deus. Então ela ativa esse livre-arbítrio, que é o poder que o homem tem de escolher a Cristo como Salvador por meio da fé e responder a esta fé, através desta fé, o chamado de Jesus Cristo para uma vida de compromisso e de comunhão e de renúncia do pecado para viver com Cristo. Então não é possível pelas obras,
Não é possível por nenhuma qualificação que nós não temos. A Bíblia deixa claro, e o apóstolo Paulo, que nós estamos desprovidos, mas através de uma escolha que nós fazemos, que foi o livre-arbítrio de escolher. Eu quero Jesus, eu confesso a Cristo como Salvador, eu creio nele, e através desta escolha, que é a fé, ativa-nos a ouvir e atender o chamado de Cristo para a salvação. A fé diz aqui que ela deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então a fé é algo que nos faz reconhecer esta obra feita por Cristo, a resposta do sacrifício de Cristo no Calvário, que nos faz aceitá-lo como Salvador. Segundo subponto e terceiro ponto, nós já estamos caminhando para o final. Obras como evidência de salvação. Aqui diz que Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. Quando nós falamos de obra como evidência da salvação, Paulo começa dizendo e deixando claro: tudo isso que você alcançou não é seu, não vem de você, vem de Deus. Ou seja, foi Ele quem te salvou, foi Ele quem te ressuscitou da morte espiritual, foi Ele quem te escolheu, te elegeu e te predestinou para essa salvação. Ele está dizendo: você está totalmente desprovido de qualquer qualificação para isto. Foi Ele que te escolheu. Esta expressão quer dizer isso aí. Continuando, diz aqui que não vem das obras, que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem as possibilidades de alguém ser salvo por esforço pessoal. Nós já falamos anteriormente, né, que não vem das obras, daquilo que nós fazemos. Está totalmente excluído esta possibilidade. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras suas, criadas em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa. Porque antes nós vivíamos uma vida velha, uma vida totalmente fora dos padrões bíblicos, morais e espirituais. Agora, alcançados pela graça, pelo dom que não é nosso, que vem de Deus, passamos a ser uma nova criatura e andar em novidade de vida. O andar agora é diferente. Você anda com outra visão, com outro comportamento. E essas coisas não são evidenciadas através da verbalização. Quando você deixa a vida velha, as pessoas não enxergam em você um cristão, uma pessoa salva, porque você verbaliza que é crente, porque você verbaliza que é salvo. Mas as pessoas veem isso através de evidências do andar. Como você anda, o que você pratica, como você está agora. E quando as pessoas enxergam isso, elas percebem que você não é como anteriormente, como outrora. Você é uma nova criatura com Cristo. Você tem outro comportamento, outra visão. Você anda diferente. As pessoas percebem claramente que você ressuscitou dos mortos espirituais e agora vive em novidade de vida, em um novo comportamento. Era isso que Deus queria do povo de Israel, que Deus sempre alertava, né? De uma nova vida, de voltar ao primeiro amor, de sair da morte espiritual e voltar a uma vida de santidade, de comunhão. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos obras. Somos boas obras de Cristo. Fazemos boas obras não como meio para ser salvo, mas como evidência de salvação. Presta bem atenção nisso aqui, para que a gente conclua. Quando nós somos salvos, nós fazemos boas obras não para ser salvo, mas para evidenciar a salvação na nossa vida. Ou seja, quando você começa a fazer isso, você está sendo grato a Deus. Eu não era digno,
eu estava desprovido das qualificações para ser salvo, mas Deus me escolheu. Ele me elegeu para uma vida de salvação. E por que não ser grato por Ele? Ser grato a Ele, fazendo boas obras, fazendo coisas boas, andando em santidade, andando em novidade de vida para com Cristo. Amados irmãos, para concluir, nós percebemos que antes nós vivíamos em uma vida velha, nós vivíamos em uma vida desprovida de salvação, nós estávamos mortos, acorrentados, presos pelo pecado, mas nós fomos eleitos, nós fomos predestinados por Cristo para a salvação, por meio da fé e através do amor de Deus para a nossa vida. Ele nos resgatou, Ele nos ressuscitou e nós agora vivemos em novidade de vida. Nós saímos da inércia, da morte espiritual e vivemos uma nova vida com Cristo. Fomos alcançados por Ele. Mas que Deus possa te abençoar, que você possa ser grato por isso, que você possa agradecer a Deus todos os dias por isso, não apenas através da verbalização, mas vivendo em novidade de vida, sendo santo, andando direito, fazendo caridade, boas obras, evidenciando para a sociedade que você é diferente, deixando o curso do mundo e vivendo para Deus uma vida de comunhão para Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. E semana que vem estaremos aqui de volta meditando na palavra sacrossanta de Jesus Cristo. Que você possa, neste final de semana, agradecer a Deus e desfrutar desta salvação. E não esqueça, entre lá no nosso canal do YouTube e compartilhe o nosso vídeo, deixe lá o seu like para nós, se inscreva no nosso canal, nos ajude para que esta palavra possa ser propagada e outras pessoas serem alcançadas através da palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.